Olá, tudo bem, meu querido aluno? Como é que você está? Tudo tranquilo? Então, o professor Paulo Roberto vai trabalhar com você potenciação e radiciação, né? Uma aula muito importante, preste muita atenção. Nós vamos trabalhar com algumas propriedades aqui que servirão, né, para toda a sua vida aí, para trabalho com potências e na hora de trabalhar com raiz quadrada, raiz cúbica, né, e assim por diante, ok? Então vamos lá, vamos começar nossa jornada aqui de resolução de exercícios. Beleza, querido? Então vamos lá, nós temos aí um primeiro exercício que é o seguinte, né? Observe assim, pensando no conceito de multiplicação. Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver utilizando a multiplicação. Lembre-se que regras de multiplicação, mais com mais é mais, menos com menos é mais, e mais com menos e menos com mais daria menos. Ou seja, os sinais iguais eu tenho um valor positivo, né? E os sinais contrários eu tenho um valor negativo, ok? Então, lembrando disso e trabalhando com essa propriedade, nós vamos chegar a algumas conclusões importantes aqui. Então, vamos lá. Primeira situação. Eu tenho lá o seguinte, eu tenho menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, eu vou ter aqui a seguinte situação. Menos 1 vezes menos 1 daria mais 1, né? Menos com menos, mais. Então, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Agora eu acrescento mais uma situação. Eu tenho lá menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Né? Então, se esse caso aqui, onde eu tinha lá menos 1 vezes menos 1, deu mais 1, agora eu tenho mais 1 vezes menos 1. Mais com menos vai dar menos. Então, a letra B eu tenho lá menos 1. Vamos à letra C. Né? Na letra C eu estou aumentando aqui com mais menos 1 aqui. Então, eu tenho lá menos 1 vezes menos 1, que nós vimos que dá mais 1. Mais 1 vezes menos 1 daria menos 1. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, a letra C ficou mais 1. Né? Acompanhe a sequência. Se você não entender, dá uma paradinha no vídeo, observa a relação que nós fizemos e aí você continua aí, tá bom? Agora, vamos à letra A. Aliás, nós fizemos aqui, né? Vamos mudar aqui porque a gente foi fazendo naquela situação. Então, na verdade, aqui nós temos a letra C e aqui nós temos a letra E. Mas essa ordem não vai alterar em nada. O interessante é o que nós vamos concluir depois. Nós vamos tirar uma conclusão extremamente importante dessa relação, que vai servir na sequência aí para a resolução de outros problemas. A letra B, né? A letra B nós temos lá. Então, vamos colocar aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Ok? Então, na letra B nós temos lá, acompanhe a sequência, vamos tentar fazer aqui de cabeça, né? É interessante você exercitar também essa forma de raciocínio. Então, vamos lá, menos 1 vezes menos 1 daria mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Né? Menos 1 vezes menos 1 daria mais 1. Aí, no final, mais 1 vezes menos 1 daria menos 1. Então, eu tenho aqui uma resposta de menos 1. E, por último ali, a nossa letra D, né? Acompanhando a sequência. Faz o seguinte agora, dá uma pausadinha no vídeo, com calma, né? E tenta fazer sozinho, ok? Eu vou estar te esperando aqui para que a gente possa fazer juntos e resolver, ok? Dá uma pausadinha lá e faz. Então, observando aqui, eu tenho lá menos 1 vezes menos 1, daria mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. E menos 1 vezes menos 1, mais 1. Quer dizer, pô, Paulo, mas qual a importância de eu ficar multiplicando menos 1 por mais 1, menos 1, menos 1, menos 1? Veja, na verdade, nós vamos tirar uma conclusão muito importante aqui, tá? Veja, o que eu posso fazer na letra A? Eu posso transformar essa letra A em menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vezes menos 1, menos 1 ao quadrado. Na letra C, né, eu vou acompanhar a sequência aqui que a gente está trabalhando para você entender. Na letra C, eu posso fazer menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, eu tenho lá menos 1 elevado ao cubo. E na letra D, aliás, na letra E, né, a nossa letra E aqui embaixo, vou apagar rapidinho com o dedo aqui, fica mais fácil. Né? Na letra E, eu tenho menos 1 elevado à quarta. Então, eu estou transformando essa sequência de multiplicações em potências. Né? Como o meu fator ali é o mesmo, menos 1, eu posso transformar isso numa potência. E a letra B,
Eu tenho lá menos 1, vamos contar juntos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu teria lá menos 1 elevado à quinta. E a nossa letra D, o que eu tenho lá? Eu tenho menos 1, vamos contar junto comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1 elevado à sexta. Agora vem uma coisa muito importante, tá? Eu quero que você perceba, dê uma boa olhada, pare o vídeo, dê uma boa olhada e perceba se você encontra uma relação quando nós tivemos um valor final positivo e um valor final negativo. E observe as potências que nós encontramos agora. Veja se você encontra uma relação, quando que dá negativo, quando que dá positivo, né? Dá uma paradinha no vídeo, olha com calma, observe as relações, compare, separe os grupos, né? Separe quem deu menos 1, quem deu mais 1 e veja se você encontra uma relação importante na potência, né? Encontrou? Deu uma boa olhada? Então vamos lá. Veja uma coisa, quando nós tivermos aqui um expoente par, o sinal ficou positivo, ou seja, número negativo elevado a expoente par, o sinal ficou positivo. Nesse caso, um número negativo elevado a expoente ímpar, o sinal ficou negativo. Por que esse deu positivo? Porque o expoente é par. Por que esse deu negativo? Porque o expoente é ímpar. Por que esse deu positivo? Porque o expoente é par. Então, a partir de agora, nós temos uma regra. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele vai ficar negativo, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos passar para um próximo exercício. Agora nós vamos tratar de algumas raízes. Eu vou só lembrar uma coisa com você, né? Quando a gente vai extrair uma raiz quadrada de um número que a gente conhece, nós temos uma operação inversa que comprova se eu acertei isso, né? E a gente vai tomar como base essa operação inversa para verificar, né, as relações ali. Qual é a operação inversa? Lembra uma coisa, vou pegar uma raiz que você conhece, né? Raiz de 4. Né? A raiz de 4 é 2. E a gente pode pensar uma coisa, por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque, na verdade, 2 elevado ao quadrado é 4. Né? Então, na verdade, porque 2 elevado ao quadrado é 4, ou seja, 2 vezes 2 é 4. Então, a gente vai manter essa linha de raciocínio para analisar e calcular as raízes ali. Raiz de 1. A gente sabe que a raiz de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Ok? Então, letra A, 1. Raiz quarta de 1. Veja, eu tenho aqui a raiz quarta de 1. A raiz quarta de 1 é 1. Por quê? Eu vou usar a mesma propriedade. Eu vou pegar o 1 e multiplicar quantas vezes? 4 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 daria 1. Por isso que a raiz quarta de 1 é 1, assim como a raiz quinta seria 1 e assim por diante. Agora eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo. Opa, espera aí. Eu tenho uma raiz quadrada, né, de menos 1. Veja, raiz quadrada de menos 1, eu posso pensar assim, essa raiz quadrada de menos 1 seria 1. Só que, na verdade, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe a raiz quadrada de menos 1, como também não existe uma raiz de índice par de número negativo. Então, a partir de agora, eu tenho que guardar essa situação. Não existe raiz de índice par de número negativo. Por isso que a raiz quadrada de menos 1 não existe e a raiz quarta de menos 1 também não existe. Então, a resposta da letra E e da letra G é não existe. Não tem valor real para isso. Vamos agora à raiz cúbica de 1. Usando o mesmo raciocínio, agora sem precisar calcular. Raiz cúbica de 1. Dá quanto? 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora, raiz quinta de 1. O mesmo raciocínio. Né? Raiz quinta de 1 vai ser 1. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Eu peguei 1, multipliquei 5 vezes. Dá 1. Agora, cuidado com um detalhe. Nós falamos o seguinte, não existe raiz de índice par de número negativo. Aqui nós temos raiz cúbica de menos 1. Né? Se eu pegar lá a raiz cúbica de menos 1, ela vai dar menos 1. Vamos verificar? Por quê?
menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado ao cubo. O que nós vimos no exercício anterior? Eu tenho um número negativo elevado a expoente ímpar. Ele vai dar menos 1. Então, existe a raiz e o valor é menos 1. Vamos transportar o mesmo raciocínio para a raiz quinta de menos 1. Né? Veja, raiz quinta de menos 1. Raiz quinta de menos 1 eu posso verificar fazendo o quê? Menos 1 elevado à quinta. Número negativo elevado a expoente ímpar. Vai dar menos 1. Eu fiz aqui, né, o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui. Menos 1 elevado à quinta. Aqui era a raiz cúbica de menos 1. Aqui é a raiz quinta de menos 1. Então, menos 1 elevado à quinta é menos 1. Por que é menos 1? É um número negativo elevado a expoente ímpar. Beleza? Então, nós fizemos o seguinte. Nós conseguimos trabalhar com a raiz do 1 e do menos 1 em diversas situações, usando as propriedades. Agora, sem fazer conta, vamos lembrar do que nós fizemos. Lembre, número negativo elevado a expoente par fica positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Então, veja que interessante como eu posso fazer esse cálculo aqui. Menos 1 elevado a 0. Lembre, qualquer número elevado a 0 vale 1. Isso é uma propriedade. Então, a letra A é 1. Aqui eu tenho um número negativo elevado a expoente ímpar. Vai dar menos 1. Aqui eu tenho um número negativo elevado a expoente par. Vai dar mais 1. Você viu que nós conseguimos resolver essa situação aqui sem a necessidade de cálculo? Imagina eu ter que fazer menos 1 5.000 vezes. Basta eu conhecer a propriedade. Como é um número negativo, eu vou elevar um expoente par, no caso, vai dar positivo. Ok? Então, um exercício importante onde nós aplicamos aí as propriedades que nós vimos lá no exercício anterior. Vamos agora preencher essa situação. O que eu tenho que lembrar aqui? Né? Quando você estava estudando toda essa parte de potenciação, você aprendeu a multiplicar potências de mesma base e aprendeu a dividir potências de mesma base. Vamos recordar o que vai acontecer aqui. E tem mais uma propriedade interessante aqui que nós vamos recordar. Então, observe aqui a situação para que a gente possa recordar aqui esse exercício. Eu tenho lá o seguinte. Primeiro, vamos ver. Nesse caso aqui, como é que eu faço quando eu tenho A elevado a M elevado a N? Lembra que nesse caso eu vou multiplicar. Né? Então, por exemplo, 10 ao quadrado elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o 2 por 3. Então, isso seria a mesma coisa que 10 elevado à sexta. Qual é a letra que tem 10 elevado à sexta? Letra C. Então, eu teria aqui uma primeira resposta, letra C. A mesma situação acontece na de baixo. 10 à quarta elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o 4 por 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, é a mesma coisa que 10 elevado à oitava. Letra D. Então, o correspondente ali é a letra D. Agora eu tenho um produto de potência de mesma base. Né? Lembre-se que quando eu tenho um produto de potência aqui de mesma base, por exemplo, 10 elevado a M vezes 10 elevado a N, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então, no caso aqui, 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, eu conservo 10, conservo a base, 2 mais 4 dá 6. Então, 10 à sexta, letra C. Veja que nós estamos procurando o correspondente, né, o resultado daquela situação expresso na base 10. Né? Agora nós vamos para uma divisão de potência de mesma base. Lembre-se que quando eu tenho uma divisão de potência, por exemplo, 10 elevado a M por 10 elevado a N, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, no nosso caso aqui, 10 à oitava divididos por 10 à quarta, eu conservo 10, conservo a base, 8 menos 4 dá 4. Então, eu teria a letra B. Aqui, no caso, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Vamos fazer de cabeça junto aqui? 10 ao quadrado vezes 10 à primeira vezes 10 ao quadrado. Eu conservo 10 e vou somar. 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5. 10 à quinta, letra A.
E olha que interessante, eu tenho que resolver primeiro parênteses ali. Então eu tenho 10 ao quadrado vezes 10, né? Então 10 ao quadrado vezes 10, eu conservo a base e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Aí tudo isso está elevado ao quadrado. Veja que eu primeiro resolvi o que estava dentro do parênteses. Agora, lembrando da primeira propriedade que nós vimos aqui, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, letra C. Ok? Então, nós temos as respostas aqui. C, D, C, B, A e C. Ok, gente? Então, agora eu vou propor um desafio para você. Você tem 3 problemas para a próxima aula para que a gente possa resolver. Faça com calma, preste atenção, volte o vídeo, assista quantas vezes você quiser. É um prazer estar junto com você aí. Beleza? Então, tá aí, primeiro exercício, nós temos uma samambaia, né? Ela é um exemplo de fractal, você aprendeu aí, né, nas suas aulas o que é um fractal, e ela tem algumas situações de ramos, folhas e umas perguntas que envolvem quantas folhas ela tem e quantas pílulas ela tem, ok? É um exercício 2, se a raiz quadrada de um número é x, é 5, quanto que é x ao quadrado, né? Lembre das propriedades. E o quadrado de um número. Então nós temos 2 exercícios aqui que tratam de situações que nós vimos anterior. E um terceiro exercício que você vai resolver as potências usando aquela propriedade que nós vimos lá de, né, número negativo elevado ao expoente par e número negativo elevado ao expoente ímpar. Tem um exemplo ali para você lembrar das propriedades. Ok, meu querido? Então, é um bom estudo para você, capriche na tarefa de casa, isso é um assunto muito importante. Vale muito a pena você aprender agora, porque você vai carregar isso até o final aí dos seus estudos. E talvez até para a vida toda, né? A matemática, ela acompanha a nossa vida aí, tá bom? Um abraço para você e no próximo encontro a gente se vê.